Bom dia, estamos aqui aguardando as pessoas entrarem. Hoje é dia 19 de junho de 2020. Eu sou Ana Paula Goulart, estou aqui dando continuidade ao programa de lives da Memória da Eletricidade. Hoje vamos falar sobre ódio e polarização, sujeito à inimizade. E o nosso convidado é o psicanalista Ivan Capelato. A gente está aqui aguardando ele chegar para a gente dar início, então, à nossa live de hoje. Aguardando as pessoas também chegarem. Bom dia a todos que estão chegando. Vamos lá. Ivan, acho que ele está entrando. Olá. Bom dia, Ivan. Bom dia, Tudo bem? Ana. Tudo bom É e um, você? é um grande prazer estar aqui com você de novo. Quem não sabe, essa é a nossa terceira conversa aqui com o Ivan. Foi sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigada Obrigado, por ter aceitado igualmente. mais esse nosso convite. Obrigado. Obrigado você. Eu sinto uma honra em estar aqui, tá bom? Tá bom. Então, nossa última conversa foi sobre amor. E hoje a gente vai falar sobre ódio. Hum, Né? Naquele dia, comecei perguntando para você o que realmente era uma relação amorosa, como que ela se estrutura, quando começa a existir, quais são os elementos psíquicos envolvidos na sua formação. E aí eu começo hoje fazendo as mesmas perguntas, começando da mesma maneira, só que agora em relação ao ódio. Quer dizer, então, para ele, eu pergunto para você, o que realmente é o ódio, como ele se forma, quando ele começa a existir, que elementos psíquicos envolvem a sua formação. bom. Bom dia a todos que estão aí nos vendo e da mesma maneira que o afeto, que o amor, o ódio, ele é uma marca humana de sempre. Alguns psicanalistas, como Otto Rank, por exemplo, diziam que a gente já nasce odiando ter nascido, porque a gente estava tão bem lá dentro daquele útero gostoso e agora nós temos que passar frio, calor, fome e tudo mais. Então, o ódio é uma marca humana e tanto quanto o amor. Existe uma compreensão sobre o ódio do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psicanalítico, sociológico, que eu não vou falar, nem filosófico, só do ponto de vista psicológico e psicanalítico. Existe um termo que marca a existência, talvez, das primeiras manifestações de ódio na humanidade, que é a xenofobia. Xenos, em grego, significa o estranho, fobia, medo ou rejeição. Então, a xenofobia é esse medo ou repulsa que nós temos ao estranho, ao outro, ao desconhecido. Mas quem é esse outro a quem tememos? Quem é esse outro que a gente, de repente, tem aí um medo dele ou um estranhamento com ele? Em 1919, Freud escreve um livro, um texto muito importante que se chama Das Unheimlich, que significa o estranho. Heimlich, em alemão, significa familiar. Quando a gente põe o N na frente, unheimlich, ele fica estranheza, fica uma coisa de um estranhamento familiar. É mais ou menos isso, é difícil traduzir isso para o português. Que gera muita angústia, confusão, temor, um mal-estar na gente daquilo, né? Daquela pessoa com a pele diferente, com a altura diferente, com o jeito diferente, o estranho.
pode ser aquilo que não entendemos, que gera um preconceito maligno em nós. E aí gera o ódio. O ódio é marcado, é constituído de algumas faces, né? Primeiro, uma ignorância sobre o outro, né? Não saber quem é esse outro que está me gerando. Ou quando esse outro está por perto, amigo, filho, esposo, esposa, chefe, enfim, decepção e um sentimento de vingança contra o outro. Aquele chefe querido que foi padrinho do meu filho e promove o meu colega no meu lugar. E aí, esta relação amigável, essa relação aparentemente afetiva que eu tinha com ele, se transforma num sentimento de ódio, porque é naquele momento em que ele não faz o que eu imaginava que ele deveria fazer por mim, ele fica estranho. É um estranho agora, é uma pessoa que eu fiquei 10 anos perto e de repente eu descubro que eu não conheço um lado que não me privilegia. E aí nasce o ódio. Aquele casal que fica tantos anos junto e de repente por algum motivo desfazem um casamento e desfazem de uma maneira complicada, envolvendo filho, dinheiro, enfim, traição, qualquer coisa. Nesse momento, esse outro se transforma no estranho. E a maneira de eu lidar com o estranho, eu não conheço essa mulher que está aí dizendo para os meus filhos que eu sou mau, eu não conheço esse homem que está aí dizendo que não vai dar pensão para mim. Nesse momento, o estranho passa a ser odiado. Então, existe também uma adesão a ideias, princípios, de grupos ideológicos, grupos sociais, grupos de esporte, futebol, por exemplo, né? Grupos políticos, aonde algumas pessoas que não têm uma estrutura emocional muito clara, é esse que não tem um sentimento de pertinência, é aquela criança que cresceu sem nunca ter gostado da escola. A escola, ela chorava todo dia para ir para a escola e a escola sempre pareceu uma coisa estranha. Ela não se sentia pertencendo à escola, pertencendo a uma parte da família, a relação com os pais do pai, por exemplo, pertencendo a um grupinho. E de repente, ele está agora mais jovem, e ver gente na rua se manifestando com fogo, com pedra, com não sei o quê, e ele sente que ele pode pertencer àquilo. Para pertencer àquilo, ele tem que odiar aquilo que aquelas pessoas odeiam. Então ele ganha uma identidade. E isso é muito comum na história, na história. Muita gente participou de revoluções sem saber pelo que estava lutando. E existe também, nessa faceta complicada do ódio, o medo do poder que o outro possa ter. Por exemplo, qual é o poder que um negro tem? Qual é o poder que um gay tem? Que um índio tem? O poder que o chinês tem, que agora nós estamos aí frente a isso. Como é que aquele sujeito que torce para um time que nunca foi campeão de nada, como é que ele pode ter prazer em torcer para esse time? Então eu tenho que bater nele, eu tenho que odiá-lo, porque ele tá. Eu tenho prazer no meu time, que já foi 5 vezes campeão e hoje perdeu o jogo, e eu tenho que pegar um pedaço de pau e quebrar o estádio, tentar bater nos jogadores, porque eles ficaram estranhos, eles deixaram de me oferecer prazer. Mas como é que aquele outro pode torcer para um time tão pequenininho que não ganha nada? E aí eu fico com ódio dele, porque ele faz algo que eu não consigo. Ele consegue ter prazer em coisa pequena. É assim como morador de rua.
Há muito tempo atrás eu fiquei indignado aí quando queimaram aquele índio Pataxó lá em Brasília, né? 3 meninos de madrugada resolveram aí ter prazer e queimaram o índio Pataxó. E aí ninguém entende isso, porque se matam mendigos, porque se matam pessoas que moram na rua, porque esse estranho gera em algumas pessoas, Ana, a ideia de que eles têm algum prazer que eu, com carro, com casa, com roupa, com comida, eu não tenho. Então, assim, o ódio nasce da estranheza que o outro ou passa a ter, mesmo convivendo um tempo comigo, ou esse que chega diferente. Então, como é que aquela menina cadeirante que está aqui na minha sala de aula com 12 anos, não vai dançar, não vai pular, como é que ela pode estar rindo? Né? Essa é a estranheza que faz com que eu vá até meus demônios e sinta ódio dela. Sinta ódio daquele menino autista que está lá, meio sem participar de nada na sala de aula, mas ele é feliz, ele tem uma identidade que eu não consigo ter, ele se expõe, Então, assim, o estranho é o motivo do ódio. E, para eu colocar um último adereço aí ao ódio, o principal ponto aonde o ódio se instala é a inveja, é na inveja. A inveja, a gente não inveja só quem está melhor que a gente. A gente inveja também quem está pior que a gente e consegue dar conta disso. Aquela mãe super protetora daquele filho e não deixa com que ele cresça, não deixa com que ele faça as coisas, ela faz tudo por ele. Quando se olha de fora, né, parece uma mãe preocupada, medrosa, mas é uma mãe que se protege de odiar o filho. Porque, eu vou falar uma coisa que talvez seja difícil de entender agora, mas meu filho tem uma mãe melhor do que a que eu tive. Então, assim, e aí esse filho fica um estranho, porque ele vai ser mais feliz que eu. Então, eu não vou dar tempo dele ser feliz. Eu vou impedi-lo de ser feliz, eu vou me adiantar a tudo dele. Eu não deixo nem ele chorar. Quando eu penso que ele vai chorar, eu já levo a mamadeira para que eu fique superior, para que eu fique mais, às vezes, o que está em jogo é uma raiva, um ódio muito grande desse menino que nasceu premiado com pais maravilhosos, que eu acho que eu sou, e eu não tive essa chance. Não sei se eu consegui fazer um retratinho. Fez, com certeza. Ivan, só em relação a uma das coisas que você falou, o ódio, né, essa relação com o estranho, com esse outro que eu não, né, não domino e que a sua própria potência pode me assustar, né? Eu não sei o que você falou, eu não sei a potência que esse índio tem, a potência que esse outro tem. Mas esse ódio, ele pressupõe, portanto, sempre o desejo de aniquilamento desse outro? Sim. A maneira única de eu lidar com meu ódio e perder meu ódio é destruindo o objeto odiado. Né? Eu posso destruir fisicamente, né, matando, e eu posso destruir socialmente, fazendo calúnias, expondo hoje as redes sociais fazem muito isso. Eu posso tentar namorar a namorada desse sujeito que eu odeio para que ele perca. Então, assim, as maneiras destrutivas que o ódio tem para que ele seja aliviado são tantas quantas você possa imaginar.
os ismos que nós passamos na história e a Roma tinha um ódio tremendo daqueles que não se submetiam ao poder de Roma, né? E aí, o que eles fizeram? Entraram nas aldeias, mataram primeiro as crianças, que seriam o futuro da aldeia e futuros inimigos deles, né? E eles não entendiam como é que essas pessoas que não se submetiam ao poder de Roma poderiam ser felizes, porque Roma era... Isso aconteceu com a Igreja Católica também, e os pagãos, né? A Igreja matou. Então, as bruxas, né? As pessoas que tinham uma sensibilidade maior, que eram alquimistas, mexiam em plantinhas, né? Foram queimadas. Então, assim, tudo isso é o estranho que me gera uma sensação de que ele tem um poder sobre mim. Existe uma outra estranheza, Ana Paula, que ela é a xenofóbica maior. Então, aquele sujeito, vou falar de um homem, eu vou dar um exemplo tonto assim, mas aquele homem que tem sentimentos homossexuais que ele não gosta de ter, e ele começa então a agredir o homossexual que está aqui na rua, que começa a fazer piada, então destruir, matando até, né? Hoje se mata muito. Mas quem são essas pessoas que têm esse ódio? São pessoas que têm sentimentos homossexuais que eles não conseguem admitir. Então, às vezes, o ódio vem dessa não admissão de que eu sinto a mesma coisa que o outro, mas eu não posso assumir isso. Então, o outro é esse estranho de mim mesmo, esse estranho que eu sou. Então, Ivan, pelo exemplo até que você deu da mãe aí antes, amar e ódio não são necessariamente sentimentos antinômicos, assim, né? É possível eu amar e odiar o outro ao mesmo tempo, né? Eu queria que você falasse isso um pouquinho. É possível amar o outro ao mesmo tempo, com a mesma intensidade? Sim, é possível isso. Tudo é possível nesse humano tão complicado, Ana. Então, na outra live que nós fizemos sobre o amor, eu disse que há várias maneiras das pessoas se encontrarem, há várias maneiras das pessoas se ligarem. Então, aquele sujeito começa a namorar uma menina que ela é mais saidinha, ela é uma estranha namorada. Ela gosta dele, mas ela sai com outro, ela sai com as amigas, larga ele no final de semana. Mas ele pode gostar disso. Ele tem, dentro da estrutura dele, um desejo tão grande de trair, que ele realiza isso através dela. Odeia o que ela faz, mas ama o que ela é. Então, muitos casais, muitos parceiros, homo, heterossexuais, se unem, às vezes, por amor e ódio. O sujeito inveja o parceiro, a parceira, inveja o que ela faz, inveja o que ela é, mas ama isso porque é o que ele gostaria de ser e fazer e não consegue. Então, o amor e o ódio existem nessa dimensão de que este outro, que é verdadeiro para mim, enquanto eu amo, e estranho para mim, enquanto ele realiza o que eu quero e não consigo e não permito, por algum motivo qualquer, o amor e o ódio estão juntos. Como o ódio leva a ideia, ao desejo de destruir o outro, então você imagina que uma relação onde existe amor e ódio, o amor não vai vencer nunca. O ódio é o que vai vencer. Então, às vezes, nessas relações de amor e ódio,
o sujeito que odeia, ele vai começar a fazer sabotagens à vida do outro, que representa esta coisa estranha que ele não consegue dar conta. E aí, às vezes, isso termina de uma maneira trágica aí. Mas o ódio é sempre maior que o amor. Basta que a gente veja a história, basta que a gente releia a Alemanha de 1919 a 45, aí 39 a 45. Então, o Mussolini ou mesmo o Stalin, o ódio, ele sempre vence. Porque é mais fácil eu causar dano a alguém do que eu perdoar ou suportar isso que o outro é. Aquela menina cadeirante que é feliz gera em algumas pessoas um sentimento de insuportabilidade, porque se eu fosse isso, eu me matava. Como é que ela pode estar rindo? E aí eu murcho o pneu da cadeira de roda dela, e eu bato na cadeira para cair as coisas que estão em cima. Essas coisas acontecem muito nas escolas, aí, não sei se você já ouviu falar. Mas, assim, o ódio, ele sempre ganha, ele sempre vence. Infelizmente. Né? Tanto que quantas pessoas já morreram em nome desse ódio, quanta gente, quantos negros, quantos índios, quantos síndrome de Down, lá na época de Hitler, que eram juntados aos esquizofrênicos, juntados aos judeus, alemães, síndrome de Down alemães, que não era raça pura. Então, assim, o ódio, ele traz uma força de destruição para quem odeia muito grande e faz com que essa pessoa tenha alguma razão no que ela está fazendo. Então, Ivan, aqui, desculpe te interromper, né? Pode concluir, depois eu faço a pergunta. Existe um processo que Freud, depois Anna Freud, Melanie Klein, chamaram de formação reativa. Formação reativa é aquela dificuldade de admitir algo inaceitável em mim. E aí eu coloco no outro. Então, houve uma época na Europa, aqui no Brasil, em que os ciganos, quando chegavam uma comunidade de ciganos na cidade, as pessoas escondiam as crianças porque tinham medo que eles raptassem, queimavam as cabanas deles, as aldeias deles, e aí, porque de repente eram pessoas que não precisavam da casa que eu tinha, cozinhavam alimento no meio da rua, riam, as crianças felizes, e daqui a pouco eles iam embora. E esse é o estranho, que mexe comigo, porque eu não seria capaz disso, embora eu desejasse isso. Assim é também com escolhas de música, com escolhas de grupos, né? Como é que essa menina pode gostar desse grupo de gente tatuada, né? Eu não faria uma tatuagem em mim, então eu vou dizer que ela é uma drogada, que ela é uma prostituta. Então, assim, o ódio, ele faz aparecer essa formação reativa, aonde eu coloco no outro aquilo que eu não admito em mim. Não sei se está muito complexo. Não, está super claro. O que eu ia te perguntar é que se o ódio é fundamentado por esse desejo, né, se fundamenta também nesse desejo de aniquilar o outro, esse desejo pode ou não virar ato, né? Quando esse ódio se torna violência, né, essa é uma outra questão, né? Então eu queria perguntar para você como que a psicanálise ajuda a gente a entender isso, quer dizer, como lidar com esse desejo que vira ato, né? Porque eu posso odiar o outro, mas eu posso tornar essa inveja, esse
desejo de aniquilamento, alguma coisa administrável, né? Ou posso não ter censura e transformar isso em ação. Como é que você poderia falar para a gente sobre essa questão? Tá. Existe um momento onde o ódio traz um fenômeno chamado abreação, que é xingar, colocar cartazes, pregar um insulto na casa do menino homossexual ou insultá-lo pelas redes sociais e tudo mais. Quando eu começo a me relacionar com mais ideias que corroboram o meu ódio, com mais pessoas que sentem o mesmo ódio, quando eu percebo que esse meu ódio também é ódio do outro, leio, vejo na mídia, quando eu percebo que há uma lógica neste ódio, o desejo de aniquilamento físico, a violência, se torna uma permissão. Então, o excesso de notícias, há um tempo atrás, 10, 15 anos atrás, sobre aqueles meninos skinheads que saíam às ruas para bater nos homossexuais, nos nordestinos e tal. Eles saíam em 4, 5, 10, mataram pessoas em São Paulo, eu acho que mataram em outros lugares também, aí no Rio. E quando eu percebo que meu ódio, ele cabe também dentro do social, há mais pessoas que se sentem como eu fico autorizado a destruir o objeto odiado. Quando esse ódio fica meio individual, fica meio solitário em mim, a violência fica contida, a abreação não. Eu xingo, grito, escrevo e tal. Mas quando há uma complacência, quando há eu ia falar multidão, quando há um grupo que se mostra sentindo o mesmo que eu sinto, né? E então aí o sentimento de violência começa a ser uma permissão no meu desejo, que é desde o começo o desejo de aniquilar. Mas daí a violência vem como uma permissão. É como se eu tivesse certo. É como se fosse justo para mim aniquilar, porque olha quanta gente sente o que eu sinto sobre o homossexual, sobre o negro, sobre o índio, sobre a menina tatuada, sobre a menina de cabelo azul. Percebe? Então, a permissão que eu me dou para ser violento é esta que eu pego, que eu capturo do que o social está me dando. Então, sempre tem aí movimentos que fazem isso, que fazem aquilo, e aí eu vou me sentindo mais fortalecido e com uma autorização para que a violência seja um evento aí permitido. Então, talvez o que eu vou te perguntar agora tenha a ver com isso que você está falando. Quer dizer, que é pensar um pouco esse contexto do ódio no momento que a gente vive, né, no mundo contemporâneo, que a gente tem observado a presença dele muito constante, tanto no macro como no microcosmo social, né? As notícias vinculadas diariamente aí nas mídias demonstram essa presença do ódio no espaço público, né? E ele tem habitado intensamente, sobretudo, o universo virtual, né, das redes de comunicação. Aí eu ia te perguntar se, na sua opinião, a contemporaneidade ela pode ser entendida como uma fase, num certo sentido, dessa exacerbação dessa agressividade humana, de um ambiente favorável a isso aí que você acabou de falar, que é essa transformação desse ódio em ato pelo olhar da possibilidade do outro, né, do consentimento do outro, vamos dizer assim. Esses ambientes digitais de interação, de comunicação, você acha que eles estimulam esse sentimento? Como que a gente pode entender o fenômeno? Eu vou responder com duas unidades aí separadas de pensamento. A primeira é a questão, hoje, a virtualidade nos tornou estranhos.
percebe? Nos tornou estranhos. Outro dia um menino me dizia que ele ia entrar no Tinder, que ele queria ver algumas meninas, algumas mulheres, que tinham certos defeitos, por exemplo, mentir. Colocar uma foto que não é dela, e aí ele iria atrás delas e iria fazer alguma coisa. E aí ele conseguiu perceber que alguns dos colegas, não amigos de classe, também sentiu a mesma coisa. As mulheres mentem, as mulheres mentem. Essa já é uma coisa xenofóbica, né? Porque essas mulheres, elas não são... Elas são estranhas, elas mentem, né? Então, assim, o excesso de virtualidade nos tornou estranhos. Tem gente que tem um Instagram que é seguido por 8.000 pessoas, ele não conhece ninguém. E se uma dessas pessoas escrever lá no Instagram, seu cabelo tá feio, o ódio é imediato, percebe? Porque não é isso que ele espera das pessoas que estão lá. E assim nessas redes, nas comunicações, nós começamos a nos tornar estranhos uns aos outros. Então, quando um de nós não coloca, não dá a expectativa, não agradece, não se coloca na expectativa que eu tenho do outro, ele é um estranho, eu passo a odiar. Então, algumas amizades tão maravilhosas, de repente, de um dia para o outro, é um ódio total, sai do grupo, porque hoje está muito fácil ficar estranho, né? Atrás de um teclado, a gente é um mentiroso quanto mais, né? A gente não se coloca, ninguém conhece a gente de verdade. Tá? E a outra unidade do ódio é essa que é perpetrada pelas mídias de alguma forma, por grupos de alguma forma. Então, está todo mundo hoje meio sem saber direito o que quer, o que não quer, o desejo que tem, o desejo que não tem. Vamos lembrar um pouquinho lá da Revolução Francesa, vamos lembrar um pouquinho lá da Alemanha, quando Hitler assume o poder. A todo mundo meio entediado, sem ter um desejo claro, sem saber para onde vai. Se surge alguém, um estranho qualquer, na mídia, na sociedade, dizendo que a nossa vida está mal, não por causa do coronavírus, mas porque os chineses... Ele faz aparecer em mim essa classe de sentimento tão complicada. Pronto, achei a resposta para a minha vida. Achei a resposta para eu não saber que faculdade eu vou fazer, achei a resposta. Então eu coloco o ódio acima de tudo, de todos os desejos, e começo a falar mal do chinês, a querer, não quero mais comprar coisa que vem da China. Eu não sei se eu consigo te passar isso. Tanto num mundo virtual onde nós todos somos estranhos. A gente não se conhece. Como no mundo social, onde alguém surge, um líder surge, uma pessoa surge, dessas pessoas que fazem aí... A mídia tem um monte de seguidores na mídia, eu não sei o nome disso aí. YouTubers. O youtuber. E diz alguma coisa. Gente, nós estamos tristes porque as meninas estão rejeitando os meninos. Pronto, criei uma xenofobia, criei uma intolerância e criei um ódio. Então, a fragilidade que a gente está vivendo hoje, tanto desse lado virtual, onde a gente pouco se conhece, cada vez a gente se conhece menos, e como do lado social, né? Então, também é virtual, essa história de youtubers e tudo mais, mas eu posso criar como líder aí, que eu tenho tantos seguidores, pessoas que me invejam,
invejam o poder que eu tenho de ser ágil na frente do vídeo, de ter ideias e tal, pessoas invejosas. Eu posso criar uma comunidade xenófoba a respeito de qualquer coisa. Entende? A gente não tem emprego porque os negros pegaram emprego. A gente não tem escola porque a cota racial. Eu já escutei isso dentro da universidade. Então, assim, dependendo de quem tem algum poder que cause esta inveja inconsciente nas pessoas que estão em sofrimento, eu tenho aí o ódio perpetrado e construído, e às vezes as pessoas não se dão conta disso. Então, Ivan, como que a gente pode, né, que respostas a gente pode dar para a violência em termos de, tanto como indivíduos como sociedade? O que você teria para falar a esse respeito? Bom, eu vou falar como psicanalista, né? Então, a base da nossa saúde mental não é a nossa genética, não é a cor da nossa pele, não é o tamanho dos nossos olhos, não é o nosso sobrenome. A base da nossa saúde mental se chama educação. E educação nos dois sentidos. No informal, então, hoje, as famílias, poucas famílias, são amorosas, afetivas, cuidadosas, atendem aí os seus bebês no choro, e geralmente, ultimamente, a gente tem terceirizado as crianças e tal. Então, muitas famílias são famílias que fazem o que a gente chama de um bullying caseiro. São famílias que odeiam a maneira como seus filhinhos pequenos vivem. Então, você está comendo que nem porco. Esse é um bullying caseiro. Isso arrasa a autoestima de uma criança e vai torná-la também vítima futura. Você está igual a sua mãe, chato ou irritante, você é igual a sua avó. Então, assim, nós hoje não temos mais a consciência da ciência que é criar uma criança. Né? O que é afeto, como funciona uma criança, o que é ser pai, ser mãe de verdade, né? Além de dar escola, de dar roupa e de dar comida, o afeto, a gente não tem feito isso. A gente, às vezes, então eu vou falar um pouquinho do ódio que fica dentro de nós. Às vezes a gente é intolerante em relação a comportamentos normais que uma criança tem, agitação, desobediência, o choro, o medo noturno. A gente não suporta isso e às vezes a gente agride com um ódio muito grande, danoso. E a outra educação que é a escola. Então, as escolas hoje, as escolas oficiais, as escolas particulares, elas começaram a se dedicar muito à ideia de o contexto pedagógico da lição, não sei o que, não sei o que. Estão fazendo isso agora online também, que eu fico horrorizado de ver. Você não imagina as queixas que as crianças que eu atendo me fazem, né? E a escola é um lugar onde a gente deveria impedir a disseminação da xenofobia, de algumas atitudes intolerantes. Então, a escola tem um papel educador muito importante que ela perdeu desde o final dos anos 70, infelizmente, né? Então, às vezes, a própria escola gera ódio. Gera ódio. Então, vou falar uma história assim, olha, o fulano
está com mau comportamento na classe. Então, todo mundo agora vai pegar o papel e vai fazer uma prova. Percebe? Esse não é um educador. Esse é um sujeito... Então, a partir daquele momento, alguns vão começar a odiar aquele menino que às vezes tem uma hiperatividade, às vezes tem uma epilepsia que ainda não apareceu, às vezes está com problema em casa, às vezes tem um luto que ele não fez. Então, assim, os professores, os diretores, os coordenadores, eles teriam que pensar que a escola é mais do que um futuro vestibular, que a escola é mais do que um monte de lições aí que eu duvido que alguém aprenda direito, que a escola também é um lugar onde a gente tem que trabalhar essas questões de empatia, essas questões de compaixão, essas questões de não trazer para dentro da escola, seja na aula de história, seja na aula de português, seja na aula de ciências, nada que convide as pessoas a elegerem objetos odiosos aí fora. Então, a educação é que nos traz saúde mental. A única maneira da gente poder evitar o ódio, a estranheza que todo mundo cresce, nós crescemos com um sentimento de estranheza muito grande. Mudou um vizinho, e o menininho quer conhecer o filhinho do vizinho, e a mãe acha que o vizinho deve ser pedófilo, e aí nós vamos ter um... Percebe? A estranheza, né? O jeito que aquele homem tratou o filho, ele pegou o filho e deu um beijo, deu um selinho no filho, e aí aquilo que ela quer fazer, ou aquilo que fizeram com ela, vem à tona, e ela vai odiar o vizinho, não vai deixar o filho brincar com o filho do vizinho. Então, assim, é muito fácil a gente desencadear um sentimento de intolerância e de ódio. É muito fácil, muito fácil. Então, assim, a educação familiar e a educação escolar são os únicos modos da gente poder trabalhar isso e organizar isso. Algumas ONGs no mundo, no Brasil, tem feito um trabalho de resgate aí, de empatia, compaixão, algumas pessoas, como o Gilberto de Benstein, meu querido que morreu aí há um tempo, algumas pessoas começaram a usar a arte para poder fazer aparecer empatia, orquestras de crianças, adolescentes da favela que se unem, que começam a perceber que eles têm um ponto comum, e eles deixam de ser estranhos, né? O negro, o branco, o pobre, o mais rico. Então, assim, mas as ONGs, elas são muito frágeis, porque elas ficam um tempo pequeno na vida desses adolescentes, depois eles vão saindo, saem para o crime, saem pro... Então, assim, não há uma segurança de que a gente possa ajudar essa gente desse jeito. Convencer as escolas, convencer o Ministério da Cultura, convencer o Ministério da Educação, convencer as políticas, que eles têm que vir aqui para baixo, têm que começar a cuidar mais dessa coisa mais preciosa que nós temos, que é botar lá 30, 40 crianças numa sala de aula e ensinar empatia. A gente ensina empatia. Nós fizemos isso numa universidade aí há pouco tempo, ensinar empatia, né? O que é se colocar no lugar do outro, não de uma maneira odiosa, mas de uma maneira compassiva, com compaixão. Então a educação, Ana Paula, é a única saída que nós temos. Senão, cada vez mais nós vamos ver aqui no mundo o aumento da violência, o aumento do ódio, o aumento da intolerância. Você vê, nós estamos intolerantes. Eu acho que foi o Mandela que disse que ninguém nasce odiando, né? A gente aprende a odiar. Eu acho que a gente aprende também né, ao contrário disso que você está falando. A gente pode aprender Isso, também aprende a ser empático, né, aprende a ser compassivo. Com certeza.
Ivan, o Augusto está fazendo uma pergunta aqui que eu vou passar para você. Ele está perguntando se você acha que nesse contexto da pandemia, né, dessa terrível experiência que a gente está vivendo, ele pode, né, estimular o desenvolvimento de sentimentos de cooperação e solidariedade. Ou, emendo eu aqui, ou o contrário, né, porque a gente também tem visto aumentar em muitos aspectos, inclusive nas famílias, contextos de violência, situações de violência, Sim, como é que você sim. vê a questão? Então, duas, sim, pode, tanto uma como outra coisa, depende de quem a gente está falando, né? De qual pessoa eu estou falando, do José, do João, da Maria, de quem? Essa pessoa de quem eu estou falando é lúcida, tem uma boa saúde mental, então provavelmente ela vai disseminar mais a empatia, vai ser cooperativa com todo mundo. Mas assim, vamos pensar num contexto bem psicanalítico, inconsciente. Nós temos aí um bichinho que ninguém conhece direito. Até hoje o coronavírus é estranho para nós. Cada hora a gente recebe uma informação diferente dele. Então ele nos traz medo e ele já foi motivo da gente criar sentimentos xenófobos. Ah, é a China que fez, nananana. E sentimentos de intolerância. Então, alguns médicos, enfermeiras, profissionais de frente foram agredidos nos prédios onde moram. Né? Eu tenho, assim, uma centena de casos, a mídia, eu acho que noticiou alguns, porque aquele médico se tornou agora um portador da morte. Né? Ele está na linha de frente, mora aqui, pega o elevador, então, assim, agressões, riscar carro, furar pneu, agredir a família, colocar cartazes na porta. Então, as duas coisas. Muita gente, gente pobre, começou a ajudar a gente pobre. Eu tenho notícias aqui, através de alguns amigos, que gente que repartiu o dinheiro que recebeu do governo com o vizinho que não tinha, né? Gente que repartiu cesta básica. Então, assim, aí tem uma empatia boa, bonita, e ao mesmo tempo a coisa da intolerância. Então, tem alguém sem máscara na rua, alguém foi lá e deu um murro na boca da mulher que estava sem máscara, porque... Então, este momento é um momento onde a gente vai ver que quem é bom fica melhor, quem está doente fica pior. E é muito fácil levar essas pessoas frágeis, que têm esta xenofobia, o medo da estranheza, é muito fácil levar essas pessoas ao ódio. Então, alguém vai dizer que nós estamos morrendo porque os hospitais não estão atendendo. E pronto, nós vamos lá bater, furar pneu de ambulância e agir na abreação. Ou, às vezes, com a violência, como queimar ônibus, queimar ambulância e tudo mais. Então, esses tempos de pandemia provocam em nós uma angústia muito grande. O que é angústia? Angústia é o medo do fim. E aí ele desencadeia em quem está lúcido, mais lucidez. Em quem tem uma estrutura psíquica não muito sustentável, aí qualquer acesso, qualquer sedução, qualquer informação que contribua para essa pessoa que não está bem ter uma resposta, mesmo que mentirosa, vai gerar movimento, violência, agressão, vandalismo e tudo mais. Então, é um momento de guerra, é um momento de tristeza, é um momento de incertezas, a gente não tem informações. Só as informações que nós temos é quem morreu, quantos morreram e quantos contaminaram, mas nós não temos mais nada. O remédio que era bom não é mais, aí tem um outro remédio que não pode tomar antes. Percebe? Esta coisa que angustia, ela mexe no nosso sentimento de estranheza. E aí, vou te contar um pedacinho de uma coisa que eu escutei, algumas pessoas sentindo raiva de quem sarou. Percebe?
de quem sarou. Então, aquela velhinha de 101 anos que sai na cadeira de roda, todo mundo aplaudindo, gerou ódio em algumas pessoas, porque ela tinha que ter morrido. Percebe? Como que ela pode? O que ela vai fazer? Ela sobrevive e a menina de 15 morre? Como pode? Então, assim, os conceitos que levam a gente a esse sentimento de estranheza, as coisas que nos levam a esse sentimento são muito, muito complicadas. E tem a política, e tem o mundo acontecendo aí. Então, assim, a gente tem que estar preparado para os dois lados, né? Como eu disse, quem é lúcido fica mais lúcido. Quem não é, vai nos dar problema. É isso que você falou, assim, em torno do ódio gira um conjunto assim, de léxicos, né? Na verdade, você Isso. falou de ressentimento, a gente falou de raiva, de inimizade, de violência, você tem uma série de proximidades ali, né? De um conjunto semântico em torno do ódio, que é bastante complexo. Isso, e aí talvez há uma guisa de uma conclusão aí precária, o ódio é maior que a amizade, é maior que o amor, é maior que o afeto, é maior que os conceitos, e o ódio faz com que a gente possa mudar de lado, né? Nessas polarizações. Às vezes eu vou para aquele que está mais forte no momento, entende? Porque muitas pessoas não têm uma estrutura mental suficiente para ter autocrítica, para ter senso crítico. Então, eles precisam estar polarizados, sem um credo político, religioso, científico, mas ter quem odiar, né? Eu estou tão mal comigo que eu preciso odiar algo, alguém, alguma coisa. Odiar o McDonald's, odiar o Macy's, lá como aconteceu nos Estados Unidos, odiar a polícia, odiar... Então, esta dificuldade em a gente ter uma estrutura de personalidade saudável facilita muito a ascensão do ódio. Então, Ivan, a gente está concluindo mesmo, assim, nosso tempo está se esgotando. Ele esgota sempre rápido quando a gente conversa com você. E aí, só para encerrar, eu ia perguntar se você indica algum livro, algum filme aqui sobre esse assunto para os nossos... Eu vou indicar um filme que foi feito em 95, um filme francês, dirigido por Mathieu Kassovitz, que eu tive a honra de apresentar esse filme, ele chama O Ódio. Eu tive a honra de fazer a apresentação desse filme em São Paulo em 97, 96, 97. Eu dirigi a apresentação. É um filme em preto e branco, é um filme artístico, é um filme muito bom, tá? Então, vale a pena. E alguns livros que eu queria colocar para vocês existe um livro de uma escritora chamada Christine Loeymans, da editora Bertrand, que se chama O Céu que nos Oprime. O livro da Hannah Arendt, né? Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Um livro de Jacques Rancière, da editora Boitempo, que se chama O Ódio à Democracia. Esse é um livro que fica muito atual para nós, O Ódio à Democracia. O livro de Paul Gilroy, que se chama Entre Campos, Nações, Culturas e o Fascínio da Raça, da editora Ana Rudi. 2 livros de Philip Roth, um se chama A Mancha Humana, publicado em 2000, em maio de 2000, e o outro se chama Complô contra a América, publicado em setembro de 2009. Então, esses livros nos ajudam a entender um pouco isso, e esse filme nos dá aí uma dimensão muito boa, artística, a respeito do ódio. Excelentes indicações. Muitíssimo obrigada, Ivan. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, e foi um prazer. E aí, estou informando para quem está escutando a gente que o vídeo dessa conversa vai estar lá no YouTube, tá bom? Tá bom. Obrigado, bom te ver.
Até Bom logo. todo mundo, Thaís. Obrigado, hein? Até logo a Até todos. logo.